Olá, amigos, amigas. Sou Vera Vilhena, tarefeira da União Municipal Espírita de Petrópolis, UMEP, e estamos aqui reunidos mais uma vez para essas palestras semanais que estamos realizando. E quem fará a palestra no dia de hoje vai falar sobre o capítulo Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 7, 8 e 9. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, envolve-nos neste momento, abençoa, Senhor, o nosso desejo de estarmos melhorando cada vez mais, estarmos executando tudo o que Tu nos trouxeste para nós, estarmos aprendendo a amar o nosso próximo, estarmos aceitando tudo o que não conseguimos mudar. Ai, Jesus, que o nosso coração possa estar repleto dessas bênçãos que vêm do alto, dessas bênçãos que estão sendo derramadas em todo o planeta Terra neste momento. Fica conosco, Jesus. Fica em nossos corações. E agora, então, a nossa irmã fará a nossa palestra. Graças a Deus. Que todos sejam bem-vindos a mais uma palestra pública da União Municipal Espírita de Petrópolis, nesse momento de isolamento social e em que nós precisamos tanto dessa vinculação com a Boa Nova, com os estudos da doutrina dos Espíritos, para que possamos viver todo esse período da melhor forma possível. A nós foi destinado dar sequência ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, os itens 7, 8 e 9. Quando nós iniciamos o estudo desse capítulo, nós observamos que ele se inicia com o destaque da passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. E nesse trecho de Mateus, Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, a fazer o bem àqueles que nos odeiam e a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Então nós observamos aí que todo esse capítulo nos ensina a ter qualidades, a ter virtudes diante das dificuldades do dia a dia, diante dos desafios que nos cercam. E dentro dessa ideia, o item 7 é intitulado O Dever. Esses itens 7, 8 e 9 estão dentro das instruções dos Espíritos. E é muito interessante porque todos eles focam nessa ideia de nos tornar úteis, flexíveis e bondosos diante das dificuldades. Nós vamos ler alguns trechos que nós destacamos e aí vamos desenvolvendo o nosso estudo, a nossa reflexão. Então pegamos lá no item 7 o seguinte trecho. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiramente, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Quando nós lemos esse trecho, o que nos vem à mente? Que a primeira pessoa com quem nós devemos nos preocupar é conosco mesmos. Nós precisamos tentar ser o melhor sempre, em todos os momentos de nossa vida. Se nós não nos colocarmos fortes, se nós não buscarmos o autoconhecimento, se nós não buscarmos o conhecimento, todo aquele conhecimento que nos leva a uma evolução moral, a uma evolução ética, nós não teremos condições nem de auxiliar o próximo. Então, essa colocação aqui dos Espíritos é muito fácil de nós observarmos
durante o nosso dia a dia, quando muitas vezes nós nos esquecemos e vamos em busca de auxiliar o outro, às vezes totalmente de mãos vazias, porque de onde não se tem, não se colhe. Se nós não colocarmos alguma coisa no nosso coração e na nossa mente, como é que vamos ter ferramentas para auxiliar o nosso irmão? E diante de todo esse período que a gente está vivendo, isso daqui se coloca de uma maneira bem realista. As pessoas estão em busca de uma palavra, em busca de um conforto, em busca de algo que até então a correria do dia a dia impedia que elas vissem. E agora, como todos nós, de certa forma, estamos mais reclusos, não só dentro do nosso domicílio, mas mesmo dentro de nós mesmos, essa busca de iluminação interna faz com que a gente observe mais tudo aquilo que nós praticamos em fala, em atos e observemos aqueles que nos cercam. Nesse momento, o cumprimento do dever se faz muito necessário, porque se nós negligenciarmos com a mínima obrigação que nós tivermos, as coisas podem se complicar muito, porque nos desequilibramos com muita facilidade. E olha só como ele segue aqui no trecho do Evangelho. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Em razão de nós hoje ainda vivermos uma vida muito material, nós nos esquecemos facilmente desse dever moral. Nós nos deixamos levar muitas vezes pelo interesse material ou pela voz descompassada do nosso coração que ainda não conseguiu encontrar um equilíbrio dentro de tudo aquilo que nos cerca, dentro de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Esse dever de ter uma vida mais digna, cumpridor dos deveres que nos chegam no dia a dia, seria muito mais fácil, muito mais simples, se nós tivéssemos esse coração mais leve, essa mente mais tranquila, na tentativa sempre de buscarmos esse dever nos mínimos detalhes. Porque muitas vezes nós achamos que precisamos fazer grandes obras para que dali possamos ter um reflexo de uma força maior dentro de nós mesmos. Mas como antes a gente estava mencionando, às vezes o dever é o levantar todos os dias e cumprir com as nossas tarefas, que elas sejam as mais simples possíveis. Não importa. O que importa é que nós coloquemos o nosso coração, o nosso sentimento em nossos atos, em nossas atitudes o tempo todo. Quando nós agimos assim, automaticamente nós estamos cumprindo com o nosso dever. E isso é tão natural, isso é tão fácil de fazer, que muitas vezes nós nos perdemos buscando coisas mirabolantes que fogem totalmente do nosso controle, inclusive de termos uma vida melhor e mais tranquila. E segue aqui ainda. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. A nossa capacidade de escolha faz com que nós venhamos a exercitar esse dever quase que automaticamente. É aquela máxima que no nosso meio a gente utiliza muito quando a gente diz: a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que nós semeamos no nosso dia a dia vão gerar consequências, e essas consequências virão até nós. Sejam boas ou ruins, nós teremos que dar conta dela. Então, quando nós observamos a nossa capacidade de escolha todos os dias, nós observamos a seriedade da vida que nos cerca. Muitas vezes nós temos uma condição de vida mais complicada, mais corrida, e nos embaraçamos em momentos de dificuldade, nos esquecemos até mesmo de orar, pedir apoio à espiritualidade, aos nossos mentores para seguir adiante. Como foi dito antes, quando nós tentamos fazer a coisa certa, muitas vezes nós vamos estar sozinhos,
quase que na contramão da maioria das pessoas que nos cercam. Mas aí nós devemos parar e pensar, o que vale mais? A nossa consciência tranquila, a certeza de que agimos da forma correta, da forma ética, ou seguir com a multidão que às vezes se desequilibra por tão pouco? Seguir uma multidão que não sabe nem a direção para onde está indo. Por isso que o Evangelho é a boa nova. Ele nos traz a notícia de que a vida é muito mais e é muito além dessa matéria que nos cerca. Quando nós temos essa consciência, nós criamos uma capacidade de enxergar além, de enxergar aquilo que realmente tem valor. E nessa visão, nós conseguimos cumprir com tudo aquilo que nós temos que fazer nesta encarnação de uma maneira bem mais sóbria, mais tranquila. E ainda tem um trecho aqui bem interessante deste item que diz assim: onde começa o dever? E a resposta é: o dever principia sempre para cada um de nós do ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Acaba no limite em que não desejamos ninguém transpõe em relação a nós qualquer situação. Toda vez que nós nos colocamos em uma situação de escolha, nós geralmente vemos o nosso próprio interesse. E quando observamos que o outro também tem os seus interesses, nós poderíamos questionar qual dos dois terá mais razão, qual dos dois terá a força de cumprir com aquilo que eles se predispuseram a fazer. E mais uma vez, vem o Evangelho nos ensinar que eu posso fazer tudo o que eu desejar, desde que eu não prejudique a ninguém, desde que eu não me prejudique e não prejudique o meu próximo. Então, com isso, o meu limite é o próximo. As atitudes dele, as dificuldades dele podem me atingir se ele passar do limite dele. Da mesma forma que as minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu procedimento deve ir até a ele sem prejudicá-lo. Quando agimos assim, estamos seguindo no caminho reto, naquela trilha que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos. Um outro trecho que nos coloca essa profundidade diz que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo em causa própria. Olha que frase bonita. Aquele que cumpre o dever ama a Deus acima de tudo. Não importa as circunstâncias que o envolvam, não importa a opinião alheia, não importa nem as suas dificuldades, os seus medos. Quando ele cumpre com sua tarefa, ele está demonstrando um amor maior a Deus. E quando ele cumpre essa mesma tarefa de coração leve e bondoso, ele está amando o seu próximo, antes de se amar. Ou seja, quando ele coloca um objetivo em sua vida que ele sabe que não vai prejudicar a ninguém, que é lícito, que é bom, que vai fazer com que ele cresça, ele evolua e assim mesmo ajude as outras pessoas, esse objetivo, essa meta, vem demonstrar o amor que ele tem por Deus, o amor que ele tem pelo próximo e o amor que ele tem por ele mesmo, porque a sua consciência está tranquila. O exercício do seu livre-arbítrio atingiu o objetivo de seguir adiante sem fazer mal. E vemos ainda que quando o homem ama o exercício do dever, ele não faz isso por obrigação, ele faz isso por entendimento, por consciência. Porque se ele tiver que cumprir qualquer tarefa por obrigação, ele já perdeu todo o mérito desse ato que ele vai fazer. Ele não faz isso com o coração leve, como falamos anteriormente. Ele faz isso de uma forma obrigada, de uma forma pesada. E isso não é cumprir com o dever. Isso é fugir ao dever, inicialmente até mesmo de ser feliz, de fazer as coisas por consciência e por amor. E temos um trecho aqui que diz que quanto mais nós crescemos na evolução e humanidade,
maior e mais forte esse dever é irradiado. Se nós pararmos e pensarmos hoje em Jesus, um espírito de alta envergadura que governa o nosso planeta Terra, imaginemos a quantidade de dever que ele tem a exercer, auxiliando a todos nós aqui na Terra. Quanto mais evoluído é o espírito, mais deveres ele terá. Hoje nos cabe deveres, obrigações, consciências, de acordo com aquilo que nós já temos condições de entender. Momentos em que a nossa evolução vai determinar a quantidade de dever que nós iremos assumir quando reencarnamos. Não é uma questão de escolha, é uma questão de evolução íntima. Isso nos mostra, numa perspectiva bem profunda, que a evolução vai sempre nos buscar o cumprimento de uma tarefa de uma maneira adequada com a lei divina. Tudo aquilo que nós viermos a fazer sempre é em direção à luz, à perfeição maior, e isso nos demandará deveres nesta altura. Por isso precisamos nos preparar. Como nós agora estamos um pouco mais distantes da nossa correria, o que nós estamos fazendo com esse tempo? É um bom momento para se pensar nisso. Nós estamos cumprindo com todas as tarefas que nós precisamos cumprir de boa vontade, com amor, com carinho, ou estamos irritados, desequilibrados, desesperançados, e com isso fazemos tudo de qualquer forma e de qualquer jeito? Se nós estamos reclamando da vida que hoje nós temos, nós ainda não temos consciência de que realmente está acontecendo e daquilo que nós achamos que já aprendemos. Quando nos falta a paciência, quando nos falta o entendimento, quando nos falta a brandura, na verdade, nós estamos mostrando para nós mesmos, primeiramente, que nós ainda não aprendemos o Evangelho da forma profunda e leve. Porque quando nós sabemos, quando nós aprendemos, nós praticamos. Esse momento agora é um momento de que nós precisávamos muito para nos colocar à prova em várias situações. É um momento único em que, além de sermos testados em todas as nossas virtudes, como é o próximo item, o item 8, nós precisamos mostrar a nossa qualidade de espíritos, a nossa força íntima. Isso nós não temos condições de camuflar, nós não temos condições de burlar. Nós somos realmente o que somos quando estamos diante do espelho da vida. E como nós estamos? Será que a esperança já fugiu um pouco do nosso coração? Será que eu estou conseguindo demonstrar nas pequenas atitudes tudo aquilo de bom que eu tenho? Será que quando um amigo, um familiar nos telefona, nós temos a paciência de atendê-lo, de dar-lhe atenção e carinho, lembrando e sabendo que ele também pode estar passando por um momento de angústia, um momento de depressão, um momento de tristeza, de incertezas? Será que nós temos neste momento a capacidade de exercitar um pouco daquilo que já aprendemos no nosso Evangelho? E isso é exercer a virtude. Por isso que o ser de perfeitos nos exige muitas qualidades, o cumprimento do dever, o colocar as nossas virtudes em prática. Mas há um detalhe nisso. Essa virtude, ela é exercida de uma forma silenciosa. Aquele que nos observa sabe como agimos. Nós não temos a menor ideia da prática dela. Todo aquele que exalta e exerce a virtude como sendo um estandarte da sua grandiosidade espiritual, na verdade só demonstra o quanto ainda não aprendeu. A nossa virtude, ela brota do nosso coração em todos os momentos, em todas as nossas atitudes, e é vista pelo próximo, não por nós. Quando nós imaginamos que temos algo de bom, na verdade nós ainda não temos. Quando impomos isso como uma força
a que as pessoas devem abaixar sua cabeça. Isso não é virtude, isso é imposição. Isso é o exercício do orgulho e muitas vezes do egoísmo. Dois vilões que nos perseguem há tanto tempo e de quem nós precisamos dar conta, não fingindo que ele não existe, mas sabendo que ele existe dentro de nós e temos que colocá-los em seu lugar. Precisamos ter a consciência de que todas as nossas mazelas não são erros fatais, mas são molas que nos impulsionam para a luz quando nós a aceitamos e quando nós fazemos dela uma força, um móvel, uma força a nos levar àquele lugar que nós buscamos. Tem um trecho aqui que diz assim: ó vós, todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça, que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Olhando hoje o nosso panorama em sociedade, nós vemos tantos atropelos, tanta necessidade de se impor, esquecendo que o amor não precisa de imposição. Esquecemos que não é tão necessário assim ter razão, mas fazer a coisa certa. Esquecemos que aquelas pessoas que pensam diferente de nós têm esse direito. Nós também não somos pensadores de forma idêntica de todos aqueles que nos cercam. O que precisamos é ter a virtude exercida nesse momento com respeito ao próximo. Aumentar a nossa consciência de que o próximo tem toda a chance de ser feliz e buscar suas verdades como nós. Então não existe um posicionamento que se possa cobrar, mas que se muitas vezes for desequilibrado, podemos tentar corrigi-lo de maneira adequada, com tranquilidade e com paz, não com exigências, não com violência. E nesse momento, nós vemos que esse último item, quando trata dos superiores e dos inferiores, mostra que todos aqueles que detêm o poder de comando no planeta Terra, mundo de provas e expiações, ele detém esse poder não por mérito próprio, mas como uma missão dada por Deus. E esse poder, da mesma forma que lhe é concedida numa encarnação para que ele cumpra determinadas tarefas, pode ser retirado a qualquer momento. É um dom, é uma chance, é uma oportunidade, mas que não lhe pertence. É apenas concedida temporariamente. Então, nós vemos muitas vezes que aqueles que têm o comando se acham superiores. Esquecem-se que em várias encarnações já podem ter recebido ordens ou que poderão vir a receber. E os subordinados? Eles têm obrigações também. Eles têm seus direitos, seus deveres. Da mesma forma como falamos inicialmente, na busca desse dever, ele deve lembrar que não se pode pagar na mesma moeda do mal ou do desequilíbrio que possam fazer a ele. Se espírita, se cristão, ele sabe que não se deve retribuir o mal na mesma moeda. Pelo contrário, o bem cabe em todos os momentos. Não importa se o outro não vai entender, não importa se o outro não vai gostar, o que importa é que ele cumpra com sua obrigação. Temos assim 3 itens do Evangelho segundo o Espiritismo que nos mostram uma forma de agir, uma forma de ser e aquilo que devemos buscar na nossa caminhada enquanto aqui na Terra nesse momento. Que durante esse período que nós vivemos agora de prova para todos nós, possamos exercer isso, colocar as nossas virtudes em práticas, cumprirmos com os nossos deveres
e, acima de tudo, nos tornarmos espíritos mais humildes, mais conscientes, na busca de uma iluminação íntima, na busca da paz. Assim, meus irmãos, a gente encerra esse estudo com a tranquilidade e a paz de Deus que nos envolveu durante todo esse momento, rogando a Ele que envolva todos nós nessa paz e nessa luz, e que possamos seguir sempre com a luz de Deus em nós. Vamos convidá-los agora para fazer a nossa oração, que possamos fechar os nossos olhos e abrir assim o nosso coração para a superioridade dos espíritos que nos cercam, de Deus, nosso Pai. E assim pedimos, Senhor, que a Tua luz, o Teu carinho, o Teu amor nos envolva nessa caminhada, nos fortalecendo e nos protegendo, para que consigamos sair desta vida melhores do que quando aqui chegamos. Que possamos brilhar um pouco diante de todo o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, para que possamos auxiliar o nosso próximo, para que possamos auxiliar os nossos amores. Te pedimos que envolva todo o planeta Terra, para que a Tua luz e o Teu amor seja derramado por sobre todos nós. E que assim possa ser, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que Deus os abençoe, os protejam, os iluminem e não percam a fé. Não percam a coragem de acreditar que tudo está no comando e no controle de Deus e de nosso Mestre amado Jesus. Que a paz, a harmonia possa acompanhar a todos nós e que nos momentos de dificuldade não esqueçamos do Evangelho junto a nós, realizando o nosso culto em nossa casa, sempre que sentirmos necessidade. Ele é o amigo que não nos falha, Ele é a fortaleza de nossas vidas. Então que possamos seguir com esse farol de luz e de bênçãos que nos mostra sempre a direção correta. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger, nos guiando assim no caminho da eternidade. Que Deus nos abençoe e que assim seja.